prazer estar novamente aqui na Sociedade Teosófica, um lugar onde existe liberdade de pensamento e cuja fundação existe para o conhecimento das filosofias, religiões e ciências que podem ser estudadas num ambiente de completa liberdade e fraternidade. Essa sociedade também, ela está liberta de todos os preconceitos de casta, credo, religião, casta ou cor. Ou seja, é uma sociedade que já tem mais de 140 anos, ela foi fundada em 17 de novembro de 1875 por Helena Petrovna Blavatsky e o Coronel Walker. E depois foi transferido para a Índia. E é sobre a Índia a quem eu primeiro quero prestar meu preito de reverência e louvor, porque é do Oriente que vem a luz, é do Oriente que vem o conhecimento da espiritualidade. E qual a maior contribuição da antiga Índia, berço de grandes rishis e gurus, de grandes yogis e de seres perfeitos que chegaram à iluminação e o conhecimento do paraquê da vida, de onde vieram, para onde vêm, e que sabem a sua missão nesse mundo terreno. A maior contribuição da Índia é a ideia que somos essencialmente divinos em nossa natureza íntima. Isso faz uma diferença muito grande. No Ocidente, somos muito materialistas, apegados apenas ao corpo físico. Mas a Índia fala que nós somos muito mais do que isso. Os grandes rishis, os grandes yogis, sabiam que éramos o espírito habitando um corpo, diferente de um corpo que tem um espírito. Isso faz uma diferença muito grande, porque isso leva a uma confiança na vida após a morte. Existe, segundo eles, que constataram isso, por gerações de sábios, a sobrevivência da personalidade humana após a morte, do corpo físico. E também a existência de mundos hiperfísicos. E essa divindade do homem, ela é uma possibilidade que nós podemos ter e atingir através da perfeição humana ainda encarnados. Ou seja, existe uma possibilidade do ser humano atingir a iluminação, que é o que os yogis chamam de samadhi. Aliás, são mais de 9 tipos de samadhi. Ao tempo, são 10 tipos de samadhi, mas nós não temos tempo aqui para falar especificamente sobre eles. Vamos dar algumas pinceladas no que fala Patanjali, que nos seus Yoga Sutras, que são poemas que foram, ao longo do tempo, memorizados por gerações de yogis, chegaram até entre nós, algumas dessas estrofes e do que significam os seus ensinamentos. Trata-se, então, de uma ciência sagrada. E isso é que eu acho mais importante. A yoga sempre esteve disponível a todos, independente do seu grau de evolução. Não é uma ciência fechada, não é uma ciência dos mistérios. Ela é que nem a matemática, a educação física e o português. Você pode aprender os seus rudimentos na matemática, e é importantíssimo na nossa vida prática sabermos as 4 operações, mas só muito poucos aprenderão a lidar com os algoritmos, saber a integrado, integral, que é o que se estuda nas faculdades, no cálculo 1, cálculo 2, até o cálculo 5, se eu não me engano. Da mesma forma, a educação física, você pode aprender os primeiros rudimentos da corrida, do exercício, mas muito poucos vão conseguir ser atletas de ponta, atletas olímpicos, capazes de feitos maravilhosos. Eu não sei se vocês viram, nós tivemos, há pouco tempo atrás, um indivíduo, não tenho certeza, eu acho que ele é um queniano, ele bateu o recorde da maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Vocês sabem o que é correr 42 quilômetros em menos de 2 horas? Significa que ele fez uma média de 21,5 quilômetros. Você já andou numa esteira? Eu geralmente ando na esteira a 5,3, a 6, no máximo 6,3 e fico lá 20 minutos. Imagina você botar uma esteira
na academia de ginástica a 21,5 km. Tenho certeza que a maioria de nós ia tropeçar e cair de cara no chão. Ele fica nessa velocidade 2 horas sem parar. É impressionante a capacidade que um ser humano tem de chegar nessa velocidade durante tanto tempo. Assim também como tantos outros atletas, homens e mulheres, que a gente vê na ginástica rítmica, em tantas outras disciplinas, inclusive pessoas, às vezes, que não têm um braço, uma perna, paralímpica, que são muito mais rápidos, têm muito mais vigor, têm muito mais flexibilidade do que qualquer um de nós. Então, voltando para a nossa yoga, ela é uma ciência sagrada acessível a todos. Só que nem todos têm a condição de chegar no pináculo da autorrealização, da iluminação. Mas em todos os níveis, ela vai a poder ajudar cada um, nos seus graus de evolução, a se tornar mais saudável, a se tornar mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, e assim, para e passo, talvez numa multidão de vidas, porque isso não é uma disciplina para uma vida apenas, essa pessoa vai poder entrar no caminho, como se diz, e ir fazendo exercícios físicos, emocionais e mentais que possibilitem a ela se entender como pessoa, porque o segredo do homem está na sua mente. O que governam o mundo são as ideias, como se dizia em Platão, e é na mente que nós temos que entender os problemas do homem. É na mente do homem que está o bem e o mal, o ódio e o amor. Então, trata-se de uma ciência sagrada que é acessível a todos. E é possível que nós conheçamos todos os segredos da natureza do universo que foram demonstrados e descobertos por gerações de sábios e videntes, mas por experiência direta. Essas pessoas tiveram insights, essas pessoas ampliaram a sua consciência, expandiram a sua consciência, acalmaram a sua mente e conseguiram captar os segredos da natureza. Aliás, nesse ponto de vista, eu gostaria de sintetizar a yoga como diz um grande poeta brasileiro. É uma questão de ter a coluna ereta, a mente calma e o coração tranquilo. Já é suficiente para entender de uma forma bem sintética o que é o ensinamento da yoga. Então, qual é o caminho da yoga? O caminho da yoga é trabalhar pela evolução e capacitar as pessoas para ajudar no progresso da humanidade. Porque aqui no Ocidente existe uma ideia da salvação individual. Muitas pessoas têm em Deus um temor, um medo, mas, na verdade, elas não têm temor a Deus. Elas têm um medo da não salvação da sua alma, porque existe a crença no inferno, a crença no diabo. E a gente sabe que as pessoas menos desenvolvidas ou menos capacitadas, muitas vezes, são levadas, por causa desse medo, a se tornar refém de falsos pastores e sacerdotes assalariados que extorquem dinheiro delas através do medo, através da crença na macumba, no diabo, e a gente sabe que isso é um mito, porque cabe a nós a compreensão, e essa compreensão tem que ser interna, de cada um. Não devemos ter interventores, a percepção tem que ser direta. E esses seres conseguiram essa percepção e expansão e querem que mais pessoas assumam essa compreensão para se tornarem autossuficientes, iluminadas por si mesmos. Então, o que é yoga? A yoga é uma técnica real de autodisciplina, autodescoberta e autorrealização. Ou seja, ela tem uma etapa que é, obviamente, técnica, mas ela é muito prática. E o objetivo dela qual é? É a libertação humana das misérias e sofrimentos no qual ele está envolvido. A nossa mente está envolvida em muita coisa. Ela tem muitos apegos, ela tem muitas dificuldades. É na mente que há o palco da guerra humana. O Bhagavad Gita fala isso esplendidamente.
Há uma batalha dentro de cada homem. Mas Krishna fala, Arjuna, vai e luta. Você tem que lutar contra quem? Você tem que lutar contra os seus parentes. Quem são nossos parentes? São as nossas dificuldades, são os nossos apegos, são as nossas vaidades, são as nossas ambições. Temos que lutar contra a nossa natureza inferior. Porque o homem tem uma natureza inferior, tal qual os animais, os vegetais, como os minerais. Mas o homem também tem uma natureza superior. Cabe ao homem sair da inconsciência para a consciência. Mas, mais do que isso, ele tem que atingir a supraconsciência. Ele tem que sair da condição humana e ir para uma condição super-humana, onde ele consiga a compreensão da unidade da vida, onde ele veja que a sua vida não está desvinculada da vida dos outros, sejam eles minerais, animais, vegetais, ou outros humanos, ou até seres que a gente não enxerga, mas também que existem nos mundos hiperfísicos, tais como os anjos e outras entidades que não cabe nominar aqui. Mas o ser humano, ele não é apenas mais um ser nesse planeta. Ele também não é um ser como um vírus que veio aqui para destruir o planeta ou se autodestruir. Se ele continuar assim, ele vai ser apenas mais uma espécie que vai entrar em extinção, porque a Terra é muito mais forte, muito mais poderosa. Ela já viu a extinção dos dinossauros, ela já viu a extinção de milhares de espécies. A etapa humana é uma etapa fundamental de crescimento, onde o homem tem que tomar consciência de quem ele é, de onde ele vem, para onde vai, e o seu papel como um ser que deve ajudar a natureza e a si próprio a se transformar e buscar a iluminação que vem de dentro. Porque, na verdade, o homem não precisa se iluminar, ele já é iluminado. A iluminação já é essa divindade, o Deus, a centelha divina, que se esconde por detrás da mente. Dizem que a mente do ser humano está cheia de torvelinhos. E yoga quer dizer união. Então, yoga é o quê? Yoga é acabar por tranquilizar a mente, fazendo com que esses torvelinhos, todos esses pensamentos se acalmem, para que se torne um lago tranquilo e possa, assim, canalizar a luz que vem do alto, a luz que vem do seu espírito, a luz que vem da sua intuição real. Porque a mente é apenas um veículo, como são os sentidos. Nossos sentidos estão voltados para fora, por isso que a gente capta o que existe no mundo. Mas a mente, ela é mais um veículo. Só que ao invés de nós jogarmos esse instrumento para fora, a yoga faz com que a gente acalme os nossos veículos e não nos identifiquemos tanto com eles. Para isso, a gente precisa acalmar o corpo físico, acalmar o corpo emocional, acalmar as nossas energias vitais através da respiração e ter um foco. Esse foco pode ser um mantra, pode ser a figura de um mestre, pode ser uma qualidade, mas ele precisa ser um foco onde ele vai jogar toda a sua energia, porque meditação na yoga não significa apenas relaxamento, significa focar a mente num objeto único. E quando ela foca esse objeto único, ela é capaz de se tornar um com ela. É o conhecer-se por tornar-se. Então, tirando esse objeto, essa mente não tendo em que se agarrar como num vácuo, ao invés dela voltar para a inconsciência, que é o que acontece quando nós dormirmos, entramos numa inconsciência e depois voltamos e acordamos tal como nós dormimos, não acontece nada com a gente. Você, quando vai para o supraconsciente, acontece uma expansão da consciência, que se chama samadhi. É isso que a yoga quer trazer para nós. Cada indivíduo humano é essencialmente divino, por natureza, e é livre para libertar-se de suas limitações quando realmente assim quiser e desejar fazê-lo. Porque muitos de nós não desejamos nos libertar do mundo. Queremos os prazeres, queremos as alegrias. Dizem que o mundo é um grande banquete, que a gente não consegue numa vida toda. Mas, através desses múltiplos desejos, como uma borboleta, uma hora a gente acaba se queimando, ou no leite quente ou numa lâmpada muito forte.
E aí acontecem os sofrimentos, e acontecem as repulsões. E através de apegos e repulsões, criamos o karma, criamos uma série de ações que levam a consequências, não só nessa vida, como em vidas futuras. E a gente tem que entender que o karma, a reencarnação e a evolução estão inextrinsecamente ligadas. É através do karma que nós também nos desenvolvemos e nos tornamos como os grandes seres, seres perfeitos, da onde vem a divina fonte de luz, que são os seres que se realizaram, que se diz que é a grande fraternidade branca. Um pequeno contingente de seres que se realizaram e estão buscando que cada um de nós também descubra o seu papel na evolução e descubra cada um qual a sua missão, qual o seu dharma, para se tornar mais um ser que liberte a humanidade. Dizem que o Senhor Buda foi o primeiro ser a fazer esse voto, que é o voto de Bodhisattva. O que é o voto de Bodhisattva? Esse ser magnífico que foi o Senhor Buda, há 2.600 anos atrás, quando atingiu a iluminação, na sua expansão de consciência, ele percebeu que todos os seres iluminados, todos os seres eram iluminados, só que potencialmente. A mente é um véu que encobria essa luz que habita no coração e na mente de todos os seres. E ele exclamou assim: maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. E eu não vou descansar até que o último ser descubra e desenvolva essa capacidade e entre no Nirvana comigo. Ou seja, ele fez o grande sacrifício. Ele não entrou no Nirvana, apesar de todo o direito kármico, de ter se desenvolvido numa expansão de consciência, esperando que cada um de nós consiga com ele essa salvação, que é exatamente a conscientização de que o céu já está dentro de nós, que a iluminação já está dentro de nós, que Deus já habita no nosso coração, e que a gente não precisa procurar fora aquilo que já está dentro. Então, a yoga é procurar dentro de si e não fora a realização, porque iluminados todos nós já somos. Então, o que precisamos fazer? Temos que tirar esse véu. Esse véu, os indianos chamam de avidya. A significa a negação de vidya, que é a verdade, que é o conhecimento. Na verdade, a vidya é a ignorância fundamental de nossa natureza real, que é divina. E só ela, a retirada da ignorância, é que vai fazer com que nós tenhamos a consciência de que somos divinos em essência e temos dentro de nós as chaves do conhecimento e da liberdade. E só assim poderemos desenvolver a capacidade de nos libertar de todas as aflições humanas na sua raiz. Porque é dentro da mente humana que está o sofrimento. É dentro da mente humana que estão todas as aflições, os medos, as dificuldades, a ganância, o orgulho, a inveja. E é dentro do ser humano que isso tem que ser entendido, tem que ser compreendido. Existem duas formas, existem várias formas de yoga. Uma das formas na yoga, que se chama yoga da inteligência, que é Jnana Yoga, ou yoga do conhecimento, se diz que nós podemos fazer o net-net. Não é isso, nem é aquilo. Ou seja, um conhecimento pela negação. E um grande ser aqui no Ocidente já falou, só sei que nada sei. Não é? Esse é o maior iluminado. Aquele que conhece a sua ignorância. Aquele que conhece a ignorância fundamental da sua real e divina natureza. Só sei que nada sei. E só assim você está aberto para o conhecimento que vem do alto, como um graal. Só assim você vai poder se abrir para receber o néctar e a graça divinas. Isso é o que a yoga faz. A yoga cuida do físico, a yoga cuida do emocional, do mental, mas a yoga está focada no espiritual. A yoga busca a realização, a yoga busca o autossustento, a yoga busca que você descubra a sua real e verdadeira divindade. Ou seja, nós todos somos um Buda, um Cristo,
Só que nós não desenvolvemos isso. Na verdade, nós não temos que agregar nada à nossa natureza. Nós temos é que tirar, nós temos que esculpir. Como os maçons falam, temos que lapidar a pedra bruta. Tirar o que está sobrando. Está sobrando raiva, está sobrando ressentimento, está sobrando mágoa, está sobrando apego ao passado, está sobrando depressão, está sobrando descontentamento. E dentro de você descobrir aquilo que já existe dentro de você, a calma, a quietude, o amor que não tem motivos, o amor que não busca apenas um objetivo individual, egoísta e pessoal. É um amor que está ligado aos outros, que busca o bem-estar dos outros, da comunidade, do planeta, e que vê o mundo como um todo. Porque é baseado na compreensão da unidade da vida que o Buda resolveu que ele tem que ir com todos para o Nirvana, porque ele não está desvinculado de nós. Ele percebeu que essa luz que habita todos nós somos uma grande alma universal. Nós somos raça humana. E essa raça humana, ela precisa descobrir e se desenvolver e saber a sua missão, que os indianos chamam de Dharma. Mais importante do que ficar preocupado com seu karma é desenvolver a consciência da sua missão. Qual o seu Dharma sobre a Terra? Então, qual é o objetivo da yoga? O objetivo da yoga é capacitar ao homem a romper com as suas limitações, todas elas, até atingir a libertação e a iluminação. Aqui no Ocidente, a Hatha Yoga ganhou muita notoriedade porque o ser humano é muito ligado ao físico. A Hatha Yoga é uma das partes da yoga, eu vou mostrar isso mais adiante. Mas ela é apenas um meio para chegar a um fim. A Hatha Yoga busca desenvolver a força e a resistência para que você possa ter estabilidade para fazer a meditação e, através da respiração, oxigenar o seu corpo e aprender a desenvolver, a capacitar a você a entender as energias que você pode manipular através da respiração, porque o homem é um espírito, é um sopro, e através do sopro do espírito é que você vai canalizar prana. Por isso, pranayama, o controle do prana, o controle da energia, que existem em diversas formas, em diversos corpos, mas principalmente no seu corpo energético, no duplo etérico, e principalmente num lugar, num osso chamado osso sacro, porque ele é chamado sacro porque é sagrado, porque ali dormita a energia telúrica de Kundalini, que quando sobe como uma energia serpentina, como se fosse uma serpente pela coluna, vai fazer com que os chakras, ou os ninhos, como é dito na linguagem sufi, sejam vivificados e assim abram-se as portas da inteligência e da compreensão e da conscientização no emocional, no mental, no búdico, no átmico, ou seja, no mundo mental e além dele. Ou seja, o ser humano vai tendo conscientização do universo, tanto físico como hiperfísico, como também adquire poder, que são os siddhis, que a gente vai falar mais tarde. Porque consciência e poder são apenas os outros nomes de espírito e matéria. Quanto mais o ser humano se desenvolve, seu espírito adquire mais consciência. E por isso mesmo ele consegue mais poder sobre a matéria. A gente fica impressionado que um faquir ou com yogi possa levitar ou possa passar por uma parede. Mas não fica tão impressionado que o ser humano já tem a capacidade de conseguir uma bomba atômica e destruir milhões de seres, como já aconteceu. Bombas atômicas foram jogadas sobre cidades. No Japão, Nagasaki e Hiroshima foram destruídas. Então, o ser humano tem capacidades. Um neurocirurgião tem capacidade de operar um cérebro e desenvolver a capacidade de tirar um tumor ou acabar com um coágulo e assim salvar uma vida. Não existem milagres, existe a compreensão de leis humanas, algumas não explicadas, mas algumas já compreendidas.
Para um ser que não entende nada, eu faço assim, abre-se uma porta, ou a bica, ou o chuveiro abre, mas a gente sabe que já existe a célula fotoelétrica. Mas para quem não compreende aquilo, parece um milagre. Não é? Até os bandeirantes botaram fogo no álcool, dizendo que estavam trazendo o fogo da água. Daí o nome da água ser água ardente, água ardente. Então, apenas existe seres mais inteligentes, seres menos inteligentes, seres mais desenvolvidos e mais capacitados, evoluídos, e outros menos evoluídos. Mas não devemos confundir conhecimento com sabedoria. Existem seres que têm muito conhecimento, mas usaram esse conhecimento para o mal. E é por isso que hoje ainda existem como monumentos que até são abertos para visitação turística, apesar de não ser muito agradáveis, como a visita aos campos de concentração ou a museus do Holocausto, como nós tivemos oportunidade de ver no Camboja, no Vietnã, Israel, para mostrar a capacidade do ser humano em planejar e executar genocídios, através de câmaras de gás, através da construção de campos de concentração. Isso é o conhecimento usado para o mal. O ser humano é capaz de construir armas para matar mais e mais eficientemente, inclusive usar os conhecimentos da medicina para provocar o mal, usando armas químicas, biológicas, né, com antrax, com varíola, até com vírus que já foram erradicados através da vacina, que é o lado bom da medicina, ou seja, aquela que previne doenças. Mas então qual é o objetivo da yoga? A yoga é apenas a arte de fazer exercícios. A Hatha Yoga é muito útil. Ela ajuda a prevenção de doenças, ela ajuda a pessoa a ter mais longevidade, a mais vigor, a mais força e flexibilidade. Mas o objetivo da yoga não é apenas trazer saúde ao corpo físico, não é apenas dar bem-estar, porque isso é apenas uma coisa muito individual e pessoal. Ela busca a libertação do ser humano da sua ignorância fundamental da vida. Ou seja, a descoberta de quem ele realmente é, que ele é um ser divino, que a centelha humana é divina e que ele tem capacidade de acessá-la através da sua consciência. Então, o que a yoga nos diz? Que nós somos seres espirituais vivendo no exílio, inconscientes de nossa natureza divina. Ou seja, toda a nossa vida é voltada para fora. A gente não se volta para dentro. Nós não sabemos quem realmente somos. E a yoga é um método apropriado a qualquer um, a qualquer momento, desde que ele assim deseje, para buscar a autorrealização, eliminando as nossas limitações, as nossas ilusões e os nossos sofrimentos. Ou seja, a qualquer momento, em qualquer estágio da vida, sejamos crianças ou idosos, sejamos seres iletrados, analfabetos, ou seres que tenhamos já um conhecimento bastante grande de esoterismo sobre a teosofia, ela é aberta a qualquer um. Existem grandes santos e grandes seres yogis realizados que são completamente analfabetos, mas que através de uma via, que é a via do amor, da Bhakti Yoga, atingiram a realização. Então a yoga, ela tem vários tipos de método baseado no temperamento humano, baseado no temperamento que é mais voltado ao trabalho, que é a Karma Yoga, que é a yoga da ação, a Bhakti Yoga, que é a yoga do amor, da devoção a Deus, que Patanjali chama de Ishvara Pranidhana, ou seja, o amor intenso a Deus. Deus não como uma entidade pessoal, mas como aquele ser que habita tudo e todas as coisas, que está dentro e fora de nós, como um poder, que é a realidade maior, que está além do intelecto, que é a causa, é o alfa e ômega do universo, que é o absoluto, que no hinduísmo se chama Parabrahma, sobre o qual o nosso intelecto não tem capacidade de especular, mas que ela é raiz de toda a manifestação da existência. Então, o objetivo do yoga é acalmar a mente, é tranquilizar a mente,
mas principalmente ela precisa purificar a mente para que ela se acalme por completo, para que a gente possa perceber essa realidade. A yoga nos diz que é como se nós fôssemos uma grande luz que está num aquário. E como se tivesse um motor que começa a funcionar, e à medida que ela vai fazendo torvelinhos na água, nos torna incapaz de ver aquela luz brilhando, apenas a luminosidade que vai se espalhando. E quanto mais o motor funciona, mais ondas e mais a água vai se movimentando, só conseguimos ver a luminosidade brilhando em todos os termos e já não conseguimos enxergar a lâmpada. Só à medida que a gente vai diminuindo a velocidade desse motor e a água vai se calmando, que a água vai ficando translúcida e finalmente completamente incolor, é que podemos enxergar essa lâmpada, que é a verdadeira realidade do ser humano. Ou seja, a nossa luz sempre esteve lá, o nosso espírito sempre esteve iluminado, só que ele não consegue se comunicar, porque o espírito ele tem que descer na matéria. Ele é um espírito que vai se colocando véus e colocando cada vez mais veículos para expressar-se na matéria. Então ele vai entrando numa inconsciência, até que chegamos à inconsciência dos minerais. É como um dito de um provérbio judeu, Maimônides falou, a consciência dorme no mineral, acorda no vegetal, se movimenta no animal, se torna consciente no homem. Mas só no yogi ela se torna autoconsciente e realizada, porque o yogi consegue a expansão da consciência e consegue se perceber como realidade individual e como realidade coletiva também, porque só ele consegue acalmar a mente por completo e consegue essa realização de sair da inconsciência para a consciência e da consciência para a supraconsciência. Ou seja, ele consegue dar um salto para uma evolução que vai além da etapa humana. Se torna um ser perfeito, um ser realizado, um ser que é capaz de trazer luz, paz, amor e compaixão e ajudar os outros seres. Todos esses resultados são seguros porque já foram comprovados por inúmeras gerações de seres que conseguiram, mas necessitam de muito ênfase, de muito esforço, de muita dedicação. E a gente tem que estar preparado para pagar o preço desses esforços e sacrifícios. Mas, lembrando a vocês, a mente é apenas um órgão dos sentidos. A mente, ela é apenas como aquela tela. Ela se ilumina com a luz do projetor. Ela não é o projetor. O projetor é o espírito. A mente é como a lua, que recebe a luz de Budi, a luz que vem do nosso espírito, a luz que vem de dentro. Então, não nos identifiquemos com a mente, não nos identifiquemos com as emoções, e nem nos identifiquemos com os corpos, seja energético ou o corpo físico. A maioria de nós se identifica com o físico, fala, eu estou cansado, eu estou com sede, eu estou com fome. Mas quem está com fome, com sede ou cansado, não é você, é o seu corpo. E se você tem uma meta, você fala, não, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ir para o clube nadar, você precisa ir fazer a sua higiene, precisa tomar banho. E assim a gente não pode se deixar levar pela crença ou pela preguiça. Assim também as nossas emoções querem nos fazer ficar irritado, nervoso, irritado, mas a gente vai falar, eu não sou você. As nossas emoções, elas querem movimento. Emoções vêm de moverem. Ela quer que a gente tenha raiva, amor, paixão. Paixão é patos. É uma patologia, é uma coisa que passa, não é? É como eu tenho um vizinho que fala, amor é aquela florzinha roxa que dá no coração dos trouxas. Ou seja, mostrando que nós temos que passar por isso, a gente passa por esse elevamento quando a gente é jovem. Mas depois de a gente amadurecer, a gente pode até se apaixonar novamente. Mas a paixão não é o amor verdadeiro. A paixão
é quase que um delírio da mente que depois ela volta ao normal. Da mesma forma, a depressão. São lentes que nós botamos na nossa percepção. Quando a pessoa está apaixonada, ela bota uma lente rosa. Ai, que flor linda. Ai, que dia lindo. Ai, que bebê lindo. Tudo é rosa, tudo é lindo. Quando a pessoa está deprimida, ela bota uma lente cinza ou até às vezes uma lente preta. Nada tem sabor, nada tem cor, nada tem luz, nada tem energia, tudo parece negro, sem graça. Mas também é uma das formas de vermos a percepção de uma forma equivocada. O ioga é como uma joia transparente. Ele toma a cor daquilo ou do ambiente. Ele é o conhecer-se por tornar-se. Se você põe um diamante transparente numa superfície vermelha, ele fica vermelho. Se você põe um diamante perfeito num lugar azul, ele fica azul. Mas o diamante, ele é capaz de, como um prisma, entender todas as cores. E para isso a gente tem que entender o valor de todas as cores. O negro, por exemplo. Negro não é cor, negro é ausência de luz. Negro é o preto, é quando nós não temos luz alguma. Por isso que um juiz, quando põe uma toga negra, ele está indicando que ele está ali para ser completamente neutro. Se cair uma caspa, se cair uma filigrana, um pedacinho, um arrozinho ou uma farinha, ele é capaz de identificar. Porque o juiz tem que julgar e, se preciso, condenar ou, se convicto da verdade, absolver o indivíduo. Por que o ser humano que está na área da saúde, como médico, como enfermeiro, ou como dentista, como meu querido Edmar, usa o branco? É higiênico, é claro. Se cair um pingo de sangue, você vê também. Mas pode cair 1 quilo de caspa, um monte de farinha, você não vê nada, porque ao médico não cabe julgar, cabe acolher, consolar e, se possível, curar. Porque o branco também não é uma cor. O branco são todas as cores. Por isso que quando você passa a luz branca através de um prisma, você tem todas as cores. E mais importante, quando você tem todas as cores, tem cores que você não vê, como o infravermelho e ultravioleta, que tem capacidades até na fisioterapia, até na indústria farmacêutica, mas que também existem cores que a gente não vê. Ou seja, existem mundos de cores, de luz, de forma que a gente não vê, mas que existem e são um fato para aquele que conseguiu aumentar a sua percepção e descobrir, através da clarividência, mundos onde existem outras formas de existir, de se entender e contactar e atingir uma realização mais plena. Mas lembrem-se, nós não somos a mente. A nossa verdadeira luz vem do nosso espírito humano, vem da nossa mônada, vem de Budi, vem de Atma. A mente apenas reflete. E ela só vai poder refletir se estiver calma e tranquila, como um lago sereno, onde não há vento nem mutações de ondas sobre as águas. O objetivo, obviamente, da meditação é a exaltação do transe chamado Samadhi, que é o mais alto estado de meditação. É aquilo quando você está consciente, onde você concentrou todo o objetivo da sua mente a um estado de meditação que é de intensa concentração. Meditação para um yogi não é apenas ficar relaxando, falando om, ou falando, ou pensando numa qualidade. É uma intensa concentração da sua mente num objeto único, capaz de concentrar a mente de tal forma que você cria um vácuo. E aí você encontra o objeto da meditação. E assim, você tem as 3 etapas finais para se conseguir o objetivo da meditação, que são dhyana, dharana, dhyana e samadhi, concentração, contemplação e êxtase. A concentração, esse confinamento da mente numa área limitada, que é você definiu pelo objeto da sua meditação,
que pode ser uma qualidade, pode ser um mantra, pode ser Jesus, Buda, Cristo, pode ser Deus, pode ser o que você quiser, mas onde você confinou toda a sua energia naquele ponto fundamental. Quando você consegue concentrar a sua energia nesse ponto, todo o seu fluxo da mente vai para esse objeto, e essa energia para esse objeto único é chamada de contemplação. E quando a consciência está só do objeto, em que você se tornou objeto, em que conhecedor, conhecido e conhecimento se tornam um, tal qual essa joia transparente, colocada sobre essa superfície colorida, em que você se transformou no objeto, você é um com ele, e aí você se torna uma só coisa, aí você se torna um ser que entrou em êxtase. É o Nirbija Samadhi, né? Depois você vai ter o outro Samadhi, que é um Samadhi sem semente, quando você tira o objeto. E aí, criando um vácuo, esse ser, como uma consciência, se eleva ao nível superior e você vai para o Samadhi sem semente. Então, qual a diferença entre o Samadhi com semente e o Samadhi sem semente? Né? É o Nirbija Samadhi e o Sabija. Sabija Samadhi é o Samadhi com semente. Nirbija Samadhi é o Samadhi sem semente. Sabija Samadhi, Samadhi com semente, é quando você consegue a unificação da mente com esse objeto único. Imagina que você está num lugar como se fosse uma sauna, e você abre um espaço no vidro da sauna, e aí você consegue ver a imagem do lago, ou a floresta, ou tudo que existe lá fora. Você conseguiu a percepção naquela escotilha que você abriu através do poder da sua concentração e depois da sua contemplação, e você abriu um poder de um local. Mas aquilo você entrou em contato com a mente universal. Veja bem, a mente universal ainda não é a realidade absoluta. É apenas para onde a mente universal se reflete na mente individual. No Samadhi sem semente, que é o Nirbija Samadhi, aí sim, a gente abre todas as janelas e temos a consciência fora e dentro de quem nós somos. Temos a consciência de nossa própria realidade individual, que essa exatamente, nós somos centelhas divinas, nós somos parte do grande sol, que é o Logos, que é a expressão de Deus na manifestação. Se diz que a não manifestação, que é para Brahma, se manifesta em vários sistemas solares. E esses sistemas solares têm mundos habitados, em mundos físicos e hiperfísicos, onde se performa-se o teatro da evolução. Nós estamos nesse teatro da evolução. E esse teatro da evolução é uma etapa que vamos desenvolvendo a nossa consciência. Nós estamos na consciência humana, onde temos a autoconsciência, a identidade de quem nós somos. Mas precisamos descobrir a verdadeira consciência interna, de que somos almas divinas, que somos seres perfeitos e que precisamos desenvolver essa perfeição. Aliás, isso é muito interessante. Hoje os budistas já estão dando iniciações de monges que têm 10, 20, 30 anos no Skala Chakra. Você fala, poxa, como é que eu que não tenho nenhuma capacidade, ele já está me dando uma iniciação? Porque ele sabe, você vai receber iniciação agora faça por merecê-la. Viva de acordo com essa iniciação. Ou seja, nós ganhamos o diploma antes mesmo de nos formar. É que nem aqui na sociedade. A gente já ganha o diploma da fraternidade universal e é apenas o primeiro passo no caminho. Assim Napoleão fazia com cada um dos seus soldados. Ele dava um pequeno cetro, uma pequena espada e falava, cada um de vós é um general. Tem que ter essa consciência. Aja como um general. Tenha a ética de um general. Porte-se como um general. Essa é a contribuição do indiano.
Foi ele que ensinou a nós a jogar o xadrez. Vocês sabiam que o xadrez é um jogo que vem da Índia? Qual é a importância do xadrez? É que você tem as torres, você tem o cavalo, você tem os bispos, tem a rainha e tem o rei. E tem todos os peões na faixa da frente, na faixa de ataque. Nós somos os peões. Se pudermos seguir em frente, se chegarmos na última linha, podemos nos tornar aquilo que quisermos. Podemos nos tornar um bispo, ou uma rainha, ou uma torre, ou seja, temos a capacidade de evoluir e sermos aquilo que quisermos, desde que passemos pela luta da vida, pelo desenvolvimento e evolução, porque cada um de nós tem essa semente da divindade, tem essa semente da grandiosidade de um Buda, de um Cristo. E isso ninguém nos ensinou. E esse Cristo, esse Buda, esse ser interno, está sempre à disposição. Ele é o maior guru que nós temos. Ao invés de procurarmos fora, através de muitos falsos gurus que existem por aí, que estão dispostos, por alguns milhares de dólares, a te encontrar e te dar um mantra, ou te dar uma prática que vai te levar a um êxtase imediato, busque as soluções dos seus problemas dentro de si. Porque a verdadeira yoga é buscar a solução dentro, é acalmar a mente, acalmar a emoção, é buscar o seu equilíbrio, o seu eixo. Bons professores vão te ensinar a cuidar do corpo físico. Aqui na Sociedade Teosófica, nós temos ali as nossas 3 professoras, Maria Félix, a Denise e a Jancy Senói, que fazem yoga nesse salão com diferentes perspectivas, voltadas para a meditação, voltadas para o cuidado da mente, o desenvolvimento de uma harmonia dos hormônios, de uma integração pessoal. A Hatha Yoga é uma das partes que cuida do corpo físico, mas ela é apenas uma parte, porque o objetivo maior da yoga é com que a gente tenha uma tranquilidade do físico, do emocional e do mental, para, como uma tartaruga, buscar uma abstração dos sentidos e ir para dentro, buscar a nossa verdadeira identidade, o conhecimento de quem realmente nós somos, que somos centelhas divinas, filhos de Deus, e que não apenas Cristo é filho de Deus, ou Moisés, ou Buda, ou Alá, todos nós temos essa centelha divina, e todos nós temos a condição de nos sintonizarmos com essa divindade e crescermos como indivíduos e florescermos para uma compreensão maior. Então, a yoga nos diz que pela aplicação da vontade espiritual, controlando e inibindo as modificações da mente, o yogi passa do estágio da sabedoria para a realização. Então, quando você consegue a graça divina e a bem-aventurança, você vai ver que todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todo o esforço que você passou, se tornam ínfimos. Porque se você tiver merecimento, em algum momento na sua vida vai aparecer essa exaltação, que enche a sua vida de alegria e bem-aventurança. Todos nós, em algum momento, tivemos algum momento, né, em que a gente tem essa epifania de nos sentir ligados a tudo e a todos. Às vezes, quando a gente está em contato com a natureza, ou quando a gente consegue trazer um bem-estar, um conforto aos nossos familiares, ou quando a gente salva um pequeno animal, não é, da morte, ou quando a gente ajuda seres humanos que se mostram gratos, e essa gratidão às vezes aparece no silêncio, mas apenas um olhar te dá um enlevo que te faz sentir mais perto de Deus. Ou quando você também tem o contato ou a experiência de seres que têm essa realização espiritual e trazem perto de você aquele magnetismo e a aura de te fazer melhor, não importando apenas que eles falem alguma coisa. Às vezes, só por estarmos em completo silêncio e tranquilidade perto de uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual, você já sente um elevamento e você já sente um bem-estar que você não sabe identificar,
mas que existe simplesmente pelo contato com aquele ser maior, com aquela verdade, com aquele magnetismo que causa um enlevo quando a gente realmente sente essa energia dentro de nós. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é esculpir algo vivo, é esculpirmos a nós mesmos. Nós estamos criando futuros seres para, em outras encarnações, continuar esse trabalho de autodesenvolvimento e autorrealização. Porque a nossa ignorância fundamental se baseia de nós não sabermos quem nós somos, porque estamos envolvidos na manifestação da matéria. Esse é o problema, estamos identificados com os nossos veículos. Por isso que nós temos causado a nós e aos outros tanta dor com experiências pessoais que às vezes geram karma, que nós vamos ter que resgatar nessa vida ou em outra. Porque quando a gente causa um sofrimento, isso vai gerar uma consequência futura, que a gente vai ter que resgatar de alguma forma. Ao mesmo tempo, o karma é uma conta corrente, que se a gente formar capacidades e aptidões, nessa e em outras vidas, vamos adquirir méritos e capacidades para aumentarmos a nossa expectativa de podermos ajudar os outros de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, esse espírito que habita em cada um de nós, ele está buscando se libertar das nossas ignorâncias. Ele é autoconsciente e autossuficiente no seu próprio plano. Mas nessa consciência física, ele precisa readquirir sua percepção. E só quando a gente acalma a mente, através de exercícios físicos, emocionais e mentais, é que a luz do verdadeiro espírito vai poder se refletir na nossa mente. Então, como eu falei anteriormente, existem pelo menos 6 ramos que se adaptam a diferentes etapas do conhecimento humano e de temperamentos. A Raja Yoga é Yoga real, que tem todas as capacidades que estão concentradas nas outras, que vai do físico até o espiritual. A Dhyana Yoga é Yoga do conhecimento, a Yoga da inteligência. A Karma Yoga é Yoga da ação, a Yoga da vontade de fazer. Cria muita dor, muito sofrimento, mas essas pessoas batalham e vão à luta, cuidam da família, cuidam dos amigos, cuidam das empresas, se sacrificam, correm maratonas, ultramaratonas, buscam fazer algo, às vezes, pode parecer impossível, através do seu corpo físico, de trabalho, para poder sustentar os outros, sustentar a sociedade, ajudar os animais, ajudar o planeta. Essas pessoas se sacrificam muito. Na Bhakti Yoga é a Yoga do amor, é a Yoga daquele que busca, através do amor, a intensidade de se unir a Deus. Talvez seja o caminho mais rápido, mas também ele tem que passar pela noite, a noite escura da alma, em que em determinado momento ele perde a conexão com Deus e até consigo mesmo, e ele entra numa depressão total, onde ele não sabe mais se Deus existe ou não, ou se ele tem essa conexão e ele bota tudo em dúvida. Se ele não puder passar por esse eclipse, que é necessário ao Bhakti Yoga, ele tem que ter a consciência que depois que ele sair desse olho do furacão, ele vai ver que ele nunca esteve longe de Deus, porque Deus sempre esteve dentro dele, dentro e fora dele o tempo todo. Só que ele estava cego por um momento, por uma noite. E essa noite pode durar muito tempo. Não é uma noite cronológica, é uma noite psicológica. Então, essas são as 8 subdivisões da yoga. Seres humanos conseguiram essa expansão de consciência, conseguiram o samadhi. Seres humanos conseguiram se libertar. E eu vou dar aqui para vocês uma exposição de um grande ser que foi Jiddu Krishnamurti, de como ele alcançou o êxtase e como ele exprimiu essa expansão de consciência. Olha o que ele fala.
eu me sentia supremamente feliz, pois tinha visto, nada mais seria como antes. Bebi das águas puras e claras da fonte da vida. Minha sede foi aplacada. Nunca mais terei sede. Nunca mais estarei na escuridão total. Eu vi a luz. Toquei a compaixão que cura toda a tristeza e todo o sofrimento. Não para mim somente, mas para o mundo. Estive no topo da montanha e olhei para os seres poderosos. Vi a luz gloriosa e curadora. A fonte da verdade foi-me revelada, e as trevas todas dissipadas. O amor em toda a sua glória inebriou meu coração. Ele nunca mais poderá ser fechado. Bebi da fonte da alegria e da beleza eterna. Estou inebriado de Deus. Onde está esse texto? Está em Vida e Morte, de Krishnamurti, de Mary Lutens, que é da editora Teosófica. Então, procurai pelo grande guru, que é o guru interno, é o Deus que habita o vosso coração, pois ele é o mestre mesmo dos antigos. Lembre que ele está dentro de cada um de nós. E assim eu encerro essa pequena exposição da filosofia dos ensinamentos da yoga e digo como todos os yogis sempre o fizeram. A divindade que habita o meu coração reverencia a divindade que está no vosso coração. Namastê.